Fala, moçada, seja muito bem-vindo no Conexão Agro, iniciando aí o Conexão Agro com o pé direito. Você ainda que não segue o Conexão nas redes sociais, no Instagram, aqui deixa seu like, compartilha, isso ajuda a entregar o conteúdo para mais pessoas, isso valida também tudo que é feito aqui e o algoritmo entende que é um conteúdo que para entregar para mais pessoas. Então eu peço a você, nesse momentinho aí, tira um tempinho, compartilha, deixa seu like, ele muito valia para o nosso programa. Já iniciando o Conexão Agro, e a gente trouxe um assunto muito polêmico, que está afetando, no bom sentido, vamos dizer assim, né, a cabeça de muitas pessoas. Como vai ser a reforma tributária? Será que no agronegócio vai ter mudanças? Será que é só para quem tem empresas? Será que vai pegar o CNPJ, o CPF? Como que a gente vai lidar com essa situação? E para isso, eu trouxe um especialista nesse assunto. Eu vou ler a ficha corrida dele aqui, porque a ficha do homem é grande. Eu tive que resumir um pouco para vocês terem uma noção. É um meu 10, né? Meu 10 aí de uns 2 anos, já conheço ele há muito tempo, vou apresentar para vocês. Professor Ederaldo José Pereira Lima, doutor e mestre em Ciências Contábeis, professor da UFMT e pós-doutorando pela Universidade de Aveiro, em Portugal. Você vê, o homem tem um currículo aí, tô falando para vocês que a ficha dele é corrida. Ele reúne ampla experiência acadêmica e em atuação na área pública, defensor do conhecimento da ética e da valorização profissional contábil. Professor Ederaldo ocupa a cadeira 41ª da Academia Mato Grossense de Ciências Contábil. Meu amigo, seja muito bem-vindo, meu 10. Obrigado por essa honra aí. Você viu aí, né, Wade, a ficha do nosso convidado, né? Prazer enorme estar aqui, prazer enorme estar no Conexão Agro, né, Reginaldo? Falar um pouquinho sobre esse tema tão importante que é a reforma tributária. Mas esqueceram de colocar um detalhe aí nesse currículo aí, Reginaldo. Qual? Aprendiz do Reginaldo. Rapaz do céu. Então a gente está aqui para aprender. Eu acho que a sociedade é uma sociedade do aprendizado, né? Você falou uma coisa muito boa que sou um batalhador pelo conhecimento. Eu acho que o conhecimento ele liberta as pessoas, né? E a gente precisa ter conhecimento falando de reforma, a gente precisa ter conhecimento falando pro agronegócio, né? Tão importante, né? Celeiro nacional, estado de Mato Grosso, agronegócio e tudo que nós temos aqui. E é claro, vamos aproveitar esse momento aqui de trazer muita informação, trazer muita orientação. Então você que está assistindo, começando a assistir o Conexão Agro aí, fique aí, não vá, né? Pega a água, assista a entrevista toda e com certeza você vai ter muito conhecimento para poder tocar seu negócio para 2026, para 2027 e para os próximos anos. Afinal de contas, a reforma tributária ela não é algo local ou para um tempo específico, ela é algo para uma vida. Então a gente vai falar sobre isso aqui nesse momento, né, na Conexão Agro contigo. E eu já vou te apertar aqui, tá? Vamos lá. Porque assim, é um assunto que está gerando até entre as próprias contabilidades, está gerando conflito. Eu vejo que um fala uma coisa, outro fala outra, né? E só que na grande geral, da grande maioria, tem um sentimento assim. Vai simplificar, mas não agora. É isso mesmo? Nesse processo, vai ser mais simples, não vai? Eu acho que essa questão do simplificar, Reginaldo, ele é bem complexo de te afirmar. Por exemplo, nós temos uma questão do agronegócio, né, já que o nosso tema é o agro, que é a questão assim, eu dou desconto para carne, né, para quem está lá na pecuária, mas eu não dou desconto para o boi. Então, não tenho diferimento ali para o gado. Então, o que é isso? Estou simplificando ou não estou simplificando? Então, essa ideia do simplificar, eu vou te dizer que ela é um pouco confusa ainda. O profissional que chegar aqui e falar assim, gente, vai simplificar isso, não tem isso pronto, porque a regulamentação acabou de sair. A regulamentação tem 10 dias que saiu praticamente, né, da reforma tributária, que é a Lei Complementar 227/2026. O que eu posso te dizer com toda clareza vai deixar mais transparente.
Isso daí, de norte a sul, os contadores, né, e os professores e os doutrinadores estão falando a mesma coisa. O caminho do dinheiro, ele fica mais visível, ele fica mais fácil de ser enxergado pelo consumidor. Então, quando você for lá consumir uma pizza, quando você for consumir um espetinho, quando você for num restaurante, você vai entender o caminho do dinheiro. Então, fica mais transparente o processo. Mas, necessariamente, não fica mais simples. Por que não fica mais simples, Ederaldo? Vou te dar um exemplo bem simples do porquê que não fica mais simples nesse momento. Nós temos aí a nota fiscal de serviço, que era para ter entrado em vigor, todo mundo está pronto, os 5 mil e poucos municípios do Brasil, em 1º de janeiro de 2026. Se tiver 20%, 30% pronto, Reginaldo, é muita coisa. Por quê? Porque ela é complexa, a reforma tributária. Eu digo que talvez ela vai simplificar as relações quando todo mundo estiver mais apto à reforma tributária. Que vamos colocar daqui uns 3, 4 anos. Aí talvez você me fale assim, pô, mas não tem que estar apto ano que vem? Gente, apesar de todo mundo começar a receber notificação, apesar de todo mundo começar a receber multa ano que vem, que é o que a Receita tem falado, não vai estar todo mundo apto, né? Porque é uma mudança cultural. A reforma tributária, Reginaldo, para a gente começar, ela não é uma simples lei. Ela não é um simples pensamento, ela não é uma simples doutrina, ela não é uma simples ideologia. Ela é uma mudança. Eu digo que é o seguinte, você tem que se despir e vestir novamente. É isso a reforma tributária. Porque existiu um Brasil até 2025. E vai existir um Brasil a partir de 2026. E muito mais. Vai existir um Brasil a partir de 2027, porque esse ano a gente está no ano de teste da reforma tributária, né? Ano passado começou um período de teste ali em julho, mas não era obrigatório, era facultativo. Você poderia aderir ou não ao teste ali de julho a dezembro do ano passado, mas esse ano o teste é obrigatório para quem... Mas teve empresas que aderiu? Teve, nós tivemos 500 empresas no Brasil todo que aderiram, né? É pouca, né? Não. Num patamar aí de milhões de empresas é um número muito pequeno. Mas só é importante esse número de empresas para o governo testar, né? Para o governo ver as imperfeições e tudo mais. E o governo já disse também que nesse primeiro semestre, até estava assistindo, né, uma palestra hoje pela manhã, me preparando para estar aqui contigo, né, e um dos professores mais conhecidos da área do agronegócio, professor, né, Calçanha, que é um professor da área doutrinária, né, ele falando assim, ó, o governo tem falado assim, ó, eu não vou notificar nesse momento, mas não quer dizer que ele não está te olhando. Quer dizer que quando ele te notificar lá em setembro, outubro, ano que vem, ele pode te notificar de agora. Então, gente, tem muita gente falando assim, porque de fato o governo veio e soltou uma nota falando bem assim, ó, fiquem tranquilos que vocês não vão pagar multa agora. Aí todo mundo tá assim, não preciso me adequar. Mas não, gente, já está valendo. O governo tá falando bem assim, eu não vou te notificar agora, mas eu posso te notificar lá na frente até 5 anos para trás. Então, assim, tiveram empresas que já entraram ano passado, mas esse ano é obrigatório para todas as empresas do lucro presumido e do lucro real. Eu sou Simples Nacional, né, que hoje tem muita empresa que é do Simples Nacional no Brasil, né? Vamos colocar que 60% do mercado brasileiro praticamente são de empresas do Simples Nacional. Elas ainda não têm um impacto. O impacto para elas vem ano que vem, quando elas vão ter talvez o sistema híbrido, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Mas as empresas do lucro presumido e as empresas do lucro real já têm que estar atentas, já têm que estar trabalhando na adaptação. Eu falei muito com vários empresários, Reginaldo, né? Sobre o seguinte, você já falou com a sua empresa de sistema? Você já teve uma reunião com a sua empresa de sistema? Não é nem com o seu contador. Porque agora, em 2026, seu contador é fundamental? Ele é fundamental, mas o seu pessoal de sistema também é. E ninguém fala isso. Eu não tinha escutado isso ainda. Isso é emissão de nota fiscal. Sua emissão de nota fiscal tem que estar de acordo com o formato da nova nota. Tem que estar destacado o IBS, tem que estar destacado a CBS. Então, assim, como que isso não vai estar destacado? Como que isso vai estar destacado se você não falou com o seu pessoal do sistema? O que eu tenho conversado muito, eu tenho tocado muito nessa tecla do sistema. E o que eu tenho visto o pessoal do sistema também estão preocupados com todas essas adequações, estão fazendo todas essas adequações para não deixar que os seus clientes paguem multa, porque os seus clientes são empresários que estão no dia a dia abrindo comércio, fechando, né?
plantando, colhendo, vendendo o agronegócio, né? Matando os bois, levando para o frigorífico, tem que emitir nota, tem que estar destacado o IBS e a CBS. Ederaldo, vamos entrar um pouco aí, que esses dias eu escutei um produtor falando, não, é culpa do governo. Isso aí está acontecendo agora porque é o governo. Mas essa reforma tributária, ela já vem anos sendo desenhada, não é um governo específico, né? É assim, ó, eu vou fazer um paralelo dessa reforma tributária. Essa pergunta é muito boa porque ela traz para a gente uma ideia de nação, né? Nós falamos tanto de nação nos últimos anos, defendemos tanto o patriotismo nos últimos anos. Essa reforma tributária, eu sempre falo isso nas minhas palestras, ela foi esse projeto de reforma tributária que foi aprovado e que nós estamos falando agora, mas não mais de projeto, e sim da reforma em si, da lei funcionando e da gente tendo que adequar. O escopo dela é de 1989. 1989, de um então deputado federal chamado Fernando Henrique, que depois foi nosso presidente da República, né? Mas quem desengavetou ela, a primeira pessoa a desengavetar ela se chama deputado Raul, do Paraná, em 2003, no primeiro ano vamos chamar do Lula 1, governo lá em 2003. Aí, mas foi engavetado, não foi para frente e tudo mais. Mas quem trouxe essa pauta, Reginaldo, eu não sei se você vai se lembrar, porque os dois colocaram muito essa pauta como na campanha. Tanto Bolsonaro como Haddad em 2018. Colocaram isso muito na campanha em 2018. Nem estou falando de Lula, sim, porque isso é um pouquinho... Eu quero trazer a história para poder chegar na reforma tributária. Em 2018, tanto Haddad como Bolsonaro defenderam muito reforma tributária. E aí, quem desengaveta isso em fevereiro de 2019 e leva para o Congresso, para quem tem dúvida, basta olhar, buscar. Quem desengaveta isso é, para mim, o ministro da Fazenda mais fantástico que nós tivemos na história brasileira, chamado Paulo Guedes. Então, quem desengaveta isso que estava lá arquivado e tudo mais e apresenta para o Congresso Nacional se chama Paulo Guedes. Ele apresenta para o Congresso Nacional, mas não é trabalhado durante a gestão do presidente Bolsonaro. Por que não é trabalhado, gente? Porque nós temos uma pandemia, né? Ele apresenta em 2019, nós temos que lembrar que em 2020 a gente começou o ano de pandemia. Fevereiro, março de 2020. E aí levou praticamente o mandato todo. Tanto é que na campanha dele de reeleição, né? Se você buscar, você vai ver que ele defende, eu apresentei para o Congresso e eu quero trabalhar isso. Ou então candidato, Lula, né, o oposto dele, também a mesma ideia. Mesma coisa do Haddad em 2018. A diferença é, o Lula ganha, assume o mandato em 2023 e fala assim, Congresso, agora nós vamos trabalhar isso. Aí a gente entra numa coisa que eu falo muito isso daí também nas palestras. Eu falo, gente, a gente tem que pensar que os deputados que estão lá no Congresso, por unanimidade, aprovaram a reforma tributária. Unanimidade aprovaram a reforma tributária. Então, não existiu nem esquerda nem direita lá dentro para aprovar a reforma tributária que é contra o produtor, que é contra todos nós que estamos vivendo isso. O Senado aprovou a reforma tributária por unanimidade. Não teve senador que vem aqui e fala assim, não, esse governo aí está fazendo coisa errada, todos votaram a favor. Então, assim, eu digo que foi um pacto entre Congresso Nacional e governo atual. Mas essa reforma tributária, ela iria sair, Reginaldo, em algum momento ela iria sair, seja nesse governo atual, seja no governo anterior, ou seja num governo futuro. Por que ela ia sair? Porque até mesmo o governo anterior, que é o governo, né, da direita, como a gente gosta de dizer, ele defendia a reforma tributária. Eu só falo que ele só não trabalhou a reforma tributária porque nós tivemos uma pandemia no meio do caminho. Tanto é que Paulo Guedes apresenta a proposta e fala, gente, vamos trabalhar isso daqui, mas ele recua quando o Brasil passa por uma pandemia. Então é um entendimento, né? Eu gosto muito do Paulo Guedes, eu acho que o melhor presidente que talvez a gente pudesse ter hoje seria Paulo Guedes, né? Porque ele tem uma visão econômica, é isso que a gente precisa de um cara que entra lá para ter uma visão econômica, né? Do negócio. Ele é um liberalista muito bom, né? Mas eu não vou ficar aqui falando de Paulo Guedes, né? Estou aqui para falar de reforma tributária. Então, ela tem marcos e toda a sociedade, embora fale assim, foi esse governo, não foi, porque também votou a favor. Também votou a favor. Os nossos deputados federais do PL votaram a favor.
né, que tanto fala mal do governo, também votaram a favor, né? Então, assim, ela é uma mudança cultural. Ela é uma mudança cultural. Eu digo, né, eu te acompanho no Instagram, Reginaldo. Então, assim, vou te dizer assim, ó, você foi para a Europa, acho que 2025 ou 2024, você vivenciou a Europa e você viu uma coisa linda na Europa. Se você comprasse um cafezinho, o cara te dava nota. O cara não te perguntava se você queria nota ou não. Né? Se você comprasse uma balinha, o cara te dava nota. Ele não te perguntava se você queria a nota ou não. Nós estamos em 2026. Em 2030, por que eu falo 2030? Porque vai ter muita gente ainda fazendo coisa errada em 2027, 2028, 2029, recebendo autuação, recebendo multa. Então eu ainda estou dando aí 3, 4 anos, mas eu estou falando da década futura, década de 30. Mas em 2030, se você me vender uma balinha, você vai me dar nota. Não vai ter mais essa conversa no Brasil, é com nota, é sem nota. Essa mudança cultural, ela vai acabar. Essa mudança cultural, ela tende a acabar. E a pessoa que lutar contra isso, ela vai ficar fora do mercado. Por exemplo, uma coisa que a gente já vê, e faz parte de todo esse processo de mudança, a questão do Pix. A questão do Pix. Se eu te perguntar, você tem 10 reais aí, você vai falar para mim que não tem. Talvez tenha, mas provavelmente você vai falar que você não tem. Mas você vai falar assim, posso fazer um Pix para você? Uhum. Então, Pix é dinheiro. Existem algumas pessoas até falam que tudo isso que está acontecendo de reforma tributária é por causa da moeda digital, porque nós já temos a moeda digital nacional. Não sei se você sabe, mas nós já temos regulamentada. Nós já temos o que eu quero chamar de criptomoeda, para quem gosta de Bitcoin, de todas aquelas moedas, né, que são não criptografadas, né, o governo não consegue rastrear. Nós já temos uma moeda nacional que é rastreada. Será que a gente não está caminhando para isso? Será que esse não é o próximo passo depois da reforma tributária? Então, a gente tem várias perguntas, né? Voltando para o agronegócio, para a gente não perder o foco do agronegócio, né? A reforma tributária ela foi muito boa para o agronegócio. Eu gosto muito de uma fala que eu ouvi esses dias, né? Porque é muito importante também dizer para quem está nos assistindo, porque toda pessoa que ensina, ela também tem que aprender. Eu não tenho como vir aqui falar várias coisas do agronegócio se eu não estudar. Então, a gente acaba estudando muito também. Então, esse dia, num curso que eu estava fazendo, a pessoa falou bem assim, o palestrante, né, o instrutor do curso falou bem assim, você já parou para pensar que o agronegócio está em tudo que você faz? E aí eu vou te dizer, o agronegócio está em tudo que a gente faz. Sabe por quê? Enquanto nós estamos aqui gravando esse podcast para quem está nos assistindo, né, e quem for nos assistir, as pessoas estão se alimentando em casa. Uhum. As pessoas estão pensando no que elas vão tomar no café da manhã, amanhã cedo. Tem gente colhendo. Tem gente colhendo agora à noite. Né? Por quê? Porque precisa levar para as nossas mesas. Né? Aí tem gente que vai falar, mas o melhor produto vai para a Ásia, vai para a Europa. Gente, não importa, não é isso que eu estou aqui discutindo. O que eu estou discutindo é o agronegócio, ele sustenta a alimentação familiar brasileira. Seja com carne, nós gostamos muito do tal do churrasco, seja com tudo. Então, o agronegócio ele está em tudo. Então, assim, o governo olhou muito para isso, né? O governo olhou na reforma tributária muito para o agronegócio. Por exemplo, a cesta básica foi isentada, quase todos os produtos, mais de 22 produtos da cesta básica foram isentados 100%. Então, a cesta básica foi isentada, né? Uma parte do agronegócio teve o diferimento da carga tributária. A maior parte da produção agrícola, nós tivemos 60% de redução. É assim, ó, só para você entender o que eu estou dizendo, Reginaldo, é assim, ó. A reforma tributária, a gente está chutando uma alíquota de 20%. O governo fala de uma alíquota, ainda não saiu. A Receita Federal tem que sair com essa alíquota, né? O governo fala de uma alíquota de 26,5% no mínimo ela pode chegar até 32%, mas o governo tem falado de uma alíquota de 26,5% ou 28%. Então, vamos trabalhar com essas duas aí. Vamos trabalhar com 28%, que é o que mais os doutrinadores têm falado de uma alíquota de 28%. Então, nós teremos, para quem não tem benefício nenhum, uma carga tributária de 28%. Altíssima, porque aí dentro não tem imposto de renda e contribuição social. Então, quando eu juntar imposto de renda e contribuição social, eu estou falando de quase uma carga tributária para uma empresa de 35%. Caramba. 35% é assim, sem muito caminho para ir.
Aí eu tenho uma primeira redução que é de 30%, que aí entra o agrônomo, que você falou bem assim. Vamos falar um pouquinho do agrônomo, ele está nessa redução de 30%. Então, quando você pega os 28% ou 30%, eu estou ali com uma carga tributária de 17%. Só que ainda tem o imposto de renda e a contribuição social, que ele chega praticamente a 20% o agrônomo vai pagar de carga tributária. Mas depois eu explico um pouquinho melhor como que funciona isso. O produtor rural, né, que não teve redução à alíquota zero, não teve nada, ele está no maior percentual de redução da carga tributária, que é de 60%. Então, a partir de 2027, nós teremos 4 cargas tributárias no Brasil. Quando eu falo de produtos de consumo, tá? Sempre lembrando que a gente está falando aqui de produtos de consumo. Eu terei uma alíquota de 28%, eu terei uma alíquota ali de 16%, 17%, que é uma redução de 30%. E eu terei uma alíquota de 10,6%, 11%, que é uma redução de 60%, que é o produtor rural, ele está dentro dessa faixa. E eu terei a quarta, né, que não tem alíquota nenhuma, que é zerar a carga tributária, né, que é, por exemplo, produto farmacêutico, produto da cesta básica, né, falando do agronegócio, eles terão 0 de carga tributária. Por quê? Porque é um produto que está ligado à manutenção da vida, né? Então, o produtor rural ele vai ter que parar e pensar: vale a pena eu continuar sendo pessoa física? Vale a pena eu ir para pessoa jurídica? Esse 60% como que funciona? Então, é um trabalho muito de conscientização com o profissional de contabilidade. O que o produtor não pode deixar de fazer: sentar com o seu contador de confiança, sentar com o contador, entender como aquilo ali se aplica para ele, entender como que vai ficar a vida, como que é a vida dele, o que ele precisa fazer em 2026, o que ele precisa fazer em 2027, quais são os riscos daquilo para ele. Uma coisa que eu vejo que vai acabar: a venda de nota, né? Infelizmente, esse é um mercado, temos que falar que esse é um mercado, né? Então, esse mercado aí ele vai acabar, porque se eu te vender nota, eu estou te beneficiando, ou aquilo vai me compensar muito, ou eu vou pagar um imposto muito alto, né? Então, são cenários aí para a gente poder falar, né? Para a gente poder falar sobre reforma tributária. Mas vou deixar você me indagar aí, que eu acho que você tem bastante dúvida. Senão eu fico falando aqui e a gente vai indo. É muito interessante. Você falando aí, até tá dentro de uma pergunta que eu ia fazer, né? A gente, como que vem atendendo o produtor, nós falávamos lá atrás. O produtor rural hoje é uma empresa. A gente já se falava isso muito lá atrás. Muito produtor, ele foi para esse ramo, para essa ideia mesmo de ele ser uma empresa muito organizado, tudo muito bem, muitos fazendo holds, né? Protegendo seus patrimônios, muito bem alavancado com o banco, batendo as contas, dando ali suas divisões entre seus familiares, né? Muitos caras já hoje acho que vai sofrer muito menos com esse impacto que tá. E outros naquele modão meio antigão, né? Não trabalhando como empresa, né? E hoje, né, a gente pensando, esse aí que você até falou, esse produtor hoje, eles vão ter que abrir CNPJ? Né? Que você falou, será que compensa? Será que não compensa? Então, vamos aqui falar do produtor, né? Vamos aqui falar do cara que está lá no campo produzindo e que está preocupado. Preocupado. Geralmente, assim, hoje esse produtor é uma empresa familiar. A gente pega muito isso, né? Ele, às vezes, faz um repasse para um filho, que às vezes não está dentro ali do seu... Hoje vai ter que ser um negócio muito bem desenhado. Porque, né? Inclusive, tem uma tal do arrendamento aí, que a tributação também está aumentando no arrendamento, porque o arrendamento é locação. Locação, a carga tributária também está aumentando com a reforma tributária, porque eu tenho o CIB, né? Então, assim, tem uma série de coisas que envolve, inclusive o arrendamento, né? Que não era pauta nossa, mas a gente vai colocar aqui porque o produtor faz muito arrendamento, muito né? A maioria tem um arrendamento. Né? Então, ou ele está arrendando, né? Ou ele é um arrendatário, né? Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso também. Mas, assim, nós temos que separar 2 tipos de produtores. O produtor que fatura até 3,6 milhões. Produtor que fatura até 3,6 milhões ano, que dá uma média de 300 mil mês, ele não entrou na reforma tributária. Ele tem a opção de optar pela reforma tributária ou não. Então, ali em 1º de janeiro de 2027, ele vai falar assim: quero aderir à reforma tributária, não quero aderir à reforma tributária. Tá? Por que ele não quer aderir? Porque ele não quer pagar o IBS e a CBS. Só que aí tem um problema. Vamos colocar que esse produtor vende para a agroindústria.
Se ele vender para a agroindústria, ele não vai gerar crédito, né? Aí tá tendo uma discussão muito grande, na verdade, né? Até para falar sobre isso, de a agroindústria ter um crédito presumido para ela continuar comprando desse agricultor, que é pessoa física e que fatura até 3 milhões e 600, para não obrigar que ele tenha que se adequar à reforma tributária. Então, o governo achou o mecanismo de falar bem assim, ó, agroindústria, embora ele não te gere crédito, eu vou te gerar um crédito presumido. O que é um crédito presumido? Ele vai falar bem assim, ó, eu vou presumir um crédito em cima da sua compra, já que ele não te gera crédito, e vou te gerar crédito na sua entrada, para a hora que você abater na sua venda. Por quê? Para não obrigar esse produtor que fatura 3 milhões e 600 ir para o IBS e ir para a CBS. Mas e aí? Ele pode optar caso ele queira? Sim, é facultativo. Mas aquele produtor que está faturando acima de 3 milhões e 600, que em sua maioria, mesmo o pequeno produtor, né, aqui no estado de Mato Grosso, quando a gente fala de Mato Grosso, quando a gente fala, vamos colocar a região centro-oeste, Goiás, incluir Goiás aí dentro, talvez Mato Grosso do Sul também, o pequeno produtor, ele é um pequeno produtor que fatura 10 milhões, 15 milhões, né? Raramente, por exemplo, você até me pediu, dê um exemplo, né? Vou te dar um exemplo. Eu tenho um pequeno produtor que a gente atende, que ele fatura pouco, bem pouco. 5 milhões e pouco por ano, entende? Uma média de 500 e pouco mil por mês. Então, assim, e ele é pequeno. Então, assim, o pequeno produtor, na dimensão que nós temos da região centro-oeste, talvez em outras regiões, para quem está nos assistindo, fala assim, não, aqui no Nordeste o pequeno produtor é pequeno mesmo, fatura ali 100 mil, 50 mil, né? Mas na dimensão da região centro-oeste, o pequeno produtor, né, ele fatura mais que 300 mil tranquilamente. Aí esse produtor, ele é o seguinte, ele é obrigado a IBS e a CBS, ele é obrigado a se adequar à reforma tributária. E como é que vai, assim, né? Quando a gente fala em faturamento, até para quem está nos assistindo, entende? Parece, nossa, mas o produtor sobra tudo isso. Não, isso aí é faturamento. É faturamento. Isso. O produtor mesmo, a média aí vai depender muito. Às vezes é 15%, 20%. Então, se movimenta muito, mas o lucro a margem é baixa. É muito baixa. Depende se ele compra à vista ou ele compra a prazo. E aí agora nisso aí ele vai ter que ficar muito de olho também nessas compras, né? Porque ele precisa do crédito, né? Nessas compras. E tem mais um detalhe, né? Ele compra à vista, compra a prazo. Na maioria das vezes a produção dele está financiada. Né? Vamos dizer aí que 70%, 80% do produtor ele financia a produção. Antes dele colocar a semente ali, ele já financiou aquela produção. Já está vendida praticamente, né, para as commodities, né? Que hoje financia o agronegócio. Então, assim, o produtor ele vai ter que fazer cálculo. Compensa eu ser pessoa física, compensa eu ser pessoa jurídica. Pessoa física, ele tem um detalhe. Se ele faturar acima de 3 milhões e 600, ele tem um imposto de renda 27,5 mais a CBS e a IBS. Então, se ele vai para uma pessoa jurídica, ele vai ter IBS e CBS, mas ele tem, né, para exportação, ele tem a isenção ali do ICMS, que ainda não mudou, né? E para tributos federais, ele tem 7,68. Então, de 27,5 cai para 7,68. É uma diferença gigante, né? Então, compensa ele por lucro presumido ou lucro real, que for pessoa jurídica. Então, assim, já falo de pronto para te responder. Sou produtor rural, fatura acima de 3 milhões e 600, tenho que me adequar à IBS, tenho que me adequar à reforma tributária. Compensa eu ser pessoa física ou compensa eu ser pessoa jurídica? Compensa você ser pessoa jurídica. Porque o imposto de renda na pessoa física é 27,5. A não ser que você fale bem assim para mim. Não, é 27,5, eu sei disso. Mas eu tenho um livro caixa, o famoso livro caixa de produtor rural, muito grande. Mas e aí eu te pergunto, você não tem lucro? Porque, né, é o que eu tenho falado, né, agora há pouco, durante a nossa gravação, aquela ideia que você tinha de ficar trazendo nota, né, vamos dizer assim, vamos chamar o termo, eu não queria muito usar esse termo, mas comprando nota, isso daí tende a minar. E a gente sabe muito bem disso, que assim, né, era uma prática que às vezes fazia um investimento, construía, né, então hoje tá, porque as pessoas também estão com medo, as fiscalizações pegam isso, porque não tem movimentação de mercadoria, não tem pagamento da mercadoria, então assim, muito cuidado para quem faz isso. Então, né, o que eu digo
Se você é um médio produtor para grande produtor, tá ali acima de 3.600.000, você precisa de um planejamento tributário. Você precisa sentar com o seu contador, você precisa entender todo o cenário da reforma tributária. E é claro, eu vou dizer, em sua maioria, o seu caminho vai ser ter uma empresa do agronegócio. Vai ter você ali, muita gente abre uma pecuária, muita gente abre uma agroindústria. Você vai ter que abrir uma pessoa jurídica e trabalhar com a pessoa jurídica. Você tem diferimento de carga tributária, que é uma coisa muito boa. Você tem isenção, que não zerou a isenção ainda para exportação. Você tem redução de base de cálculo, como eu disse, de 60% para vender dentro do mercado interno. Então, assim, tem muita coisa para o agronegócio. Tem muita discussão ainda em cima do agronegócio, porque, por exemplo, eu te citei um exemplo agora há pouco, eu vou voltar nele só para te falar. Eu isentei a cesta de alimento, eu isentei a venda, né, lá no açougue da carne, lá no frigorífico da carne. Mas eu não isentei o boi aqui. E aí, se eu vou tributar aqui na ponta, o cara que está vendendo boi para o frigorífico, isso vai ser uma cadeia. Então, assim, tem discussões que vão acontecer em torno do agronegócio, tem discussões que vão acontecer em torno dos incentivos fiscais que o agronegócio tem. Por exemplo, nós temos uma coisa muito importante para o estado de Mato Grosso, que fez com que Mato Grosso se tornasse essa potência, né? E todo o Brasil, a Lei Candir, que é de 96, que isenta a tributação do ICMS para exportação. Né? Então, hoje, todo o nosso agronegócio que vai para fora, zero imposto. Mas aí criou-se o FETAB, né? Que é uma coisa estadual, né? E aí o FETAB, né? O governador, não sei se você já viu, Reginaldo, mas ele está correndo atrás, falando disso, falando daquilo, porque está com medo de perder o FETAB. Porque o FETAB vai embora dentro da reforma tributária, né? Então, assim, lá em 2029... Então, a gente tem mudanças no agronegócio que são boas e são ruins. O que não dá para chegar aqui num podcast, seria muito irresponsável da minha parte chegar aqui e falar bem assim, gente, tá tudo um caos, vocês vão pagar mais imposto, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo. Não, gente. Cavaleiro do Apocalipse. Exato, né? Não. Tem coisa boa e tem coisa ruim pro agronegócio. Se você não tomar cuidado, você vai cair na coisa ruim. Mas tem coisa boa também. O que você precisa, volta a falar, é planejamento. É olhar para a legislação, é entender a legislação, é entender que tem brechas na legislação que você pode utilizar, né? Você produz alimento da cesta básica, né? O alimento da cesta básica. Milho é alimento da cesta básica. Então, assim, por que não usar o diferimento? Por que não usar a redução de 100% da cadeia tributária? Lembrando que toda vez que eu falar de zerar a cadeia tributária ou de redução da cadeia tributária, eu estou falando de IBS e CBS, eu não estou falando de imposto de renda e contribuição social. Por isso que o imposto de renda na pessoa física 27,5%, na pessoa jurídica, imposto de renda e contribuição social 7,60%. Então, por isso que compensa eu ser uma PJ. Né? Para aquele produtor que fatura até 3.600.000, tudo bem, ele ainda pode pensar, mas aquele que fatura acima de 3.600.000, raramente vai compensar você ficar na pessoa física. Vai até compensar você ficar na pessoa física se você tiver um livro caixa muito forte. Isso o produtor. Falamos do produtor, falamos do pecuarista e tudo mais. Agora vamos falar aquele cara que faz arrendamento. Que ele tem terra e que ele faz arrendamento. Esse daí tem um problema. Porque esse daí a carga tributária hoje para arrendamento é 27,5%, não tem como utilizar. Tem muita gente que faz uma coisa que chama parceria rural. Não sei se você já viu isso, Reginaldo. Geralmente os grandes grupos... Eu não planto, não vou plantar nada. Mas em vez de eu fazer arrendamento contigo, eu faço parceria rural. Para não pagar o imposto como arrendatário, eu pago imposto como vendedor. Você me dá uma saca dali de soja, do que for, e eu vendo. Eu entrego lá na commodity, entrego lá no armazém, e aí aquilo ali fica como a minha renda, porque a gente faz parceria rural. Cuidado, porque você tem que demonstrar que você está fazendo. E mais, se você tem parceria rural, você não vai ter despesa, porque a despesa está toda em quem está plantando. Cadê a despesa para você poder abater? Então, são coisas que... E esse aí entraria com 27. Se for pessoa física, sim, 27,5%, porque se não for arrendamento, é parceria, né? A parceria rural é tributação normal, é 27,5%. Se for acima de 3.600.000, mais o IBS e a CBS, mais 10,60%. Além do 27,5%, né?
Pô, 10,60 é caro? É caro, mas tá barato. Pensa que é 28 para quem não tem redução. Aham. Pensa que é 28. Pensa que para você que é agrônomo é 17. Né? Então, né? Então, o produtor, ele tem ali 27,5 mais 10,60. E se ele for pessoa jurídica, ele tem 10,60 mais 7,60. Então, ele tem ali 18,20. Então, pô, compensa muito ser pessoa jurídica. É verdade, compensa muito ser pessoa jurídica. Então, vai ter uma mudança. O agronegócio nosso, foi o que você falou. Deraldo, mas tem muito produtor que são pessoas físicas, porque é agricultura, vamos chamar que é agricultura familiar, mas não é, porque a agricultura familiar é aquela pequenininha ali, né? Mas é uma ideia de agricultura familiar, né? Porque é o pai que planta, é o filho que planta e todo mundo ali tá no seio familiar. Isso vai mudar. Vão ser pessoas jurídicas, né? A gente vai ter uma abertura grande de pessoas jurídicas para o pessoal do agronegócio, para a pecuária e tudo mais. Nós vamos ter, é isso que eu falo, né? Falei agora há pouco e falo. Nós temos uma mudança de cultura vindo aí no Brasil. E eu digo que a gente ainda vai patinar. A gente ainda vai patinar. Mas eu digo que mais 2 ou 3 anos a gente vai estar no caminho correto, porque as pessoas vão entender que não adianta mais ficar fazendo, né? Tá todo mundo com medo. Tá todo mundo com medo. Reforma tributária ela é um complexo de legislações, né? Ela é um complexo de legislações. Eu tenho agora a tributação do dividendo, né? Eu tenho agora o fim de uma série de incentivos fiscais, né? Então o governo ele vai dificultando. E aí a gente tem que se adequar. E pensando, né, a gente falou um pouco do produtor, o assunto aqui é o produtor, o agrônomo também. Eu um tempo atrás, eu estava no PJ, né? Como agrônomo. Como agrônomo, como representante comercial, que a grande maioria de algumas empresas trabalha nesse formato. Agora eu vim para a CLT, então eu sou um CLT hoje, né? Mas vamos pensar nesse cara que presta serviço, que hoje no agro tem muitos, né? Ele vai ser impactado? Como é que é feito? Tem alguma... por onde ele pode ir? Qual a ideia que você dá? Vamos pensar que a maioria desses agrônomos, como você quis trazer aqui para a gente poder falar um pouco, são Simples Nacional. Eu trabalhei, eu fiquei nas duas alíquotas, né? No Simples e também no presumido. Fiquei muito tempo no presumido. Isso. Depois, agora na reta final, que eu passei pro Simples, né? Vamos dizer assim, eu vou começar no Simples e vou chegar lá no presumido, tá? Você é agrônomo, você presta serviço para as fazendas, para o agronegócio, de uma forma geral, né? Vamos até trazer aqui dentro o veterinário também, porque tem a parte da pecuária ali, né? Então vamos falar dos dois aqui, do veterinário e do agrônomo. Você presta serviço lá para as fazendas, seja ela de plantação, seja ela de pecuária, do que for. Você é do Simples. Você tem um problema lá em janeiro de 2027. Você não vai mais gerar crédito para o seu contratante. Então, imagina as fazendas que te contratam, imagina aí os grandes grupos que tem vários agrônomos, vários médicos veterinários. Eles vão falar o seguinte: opa, a gente tem um problema aqui, ó. E isso não era olhado, Isso não era olhado, até porque é o seguinte, o Simples gerava crédito, agora não mais. Então, assim... Opa, eu tenho um problema aqui. Agora é o seguinte, agora o Ederaldo, o Reginaldo, né, a Dani não estão mais gerando crédito. E aí, o que eu vou fazer? Então é o seguinte, vamos fazer uma reunião com todos os nossos agrônomos na mesa e vamos falar o seguinte, que todo mundo agora vai precisar ser lucro presumido. Tá? Então, eu acredito que esse movimento vai acontecer. O que vai acontecer? O agrônomo vai cobrar mais, porque a carga tributária dele vai aumentar, né? Vai chegar no meio termo ali, que a empresa também não vai aceitar que ele repasse todo o custo para ela. No final das contas, o agrônomo vai sofrer um pouquinho também, né? Mas ele vai repassar esse custo de uma forma gradativa. Mas o que eu digo é, a partir de 2027... talvez ele trabalhe com o regime híbrido do Simples Nacional. Ele seja simples para recolher ali o Prolabore dele e tudo mais, para continuar contribuindo para o INSS. E ele seja lucro presumido para emitir a nota lá para a fazenda. Porque a fazenda vai querer que ele seja lucro presumido, porque ela quer crédito, ela quer a despesa daquilo ali. Ou a empresa, né, que ele presta serviço. A empresa, é isso. Eu estou chamando a fazenda, a empresa que ele presta serviço, né? Como uma pessoa jurídica, seja ela qual for que contrata ele. E nesse formato híbrido, eu tô pensando aqui, né? Tô pensando aqui já o vendedor, ele também pensa no dinheiro que ele vai gastar, né?
Ele vai ter que ter 2 CNPJ ou um só e vai trabalhar com esse Se ele for híbrido, ele vai ter um único CNPJ. Mas talvez ele fala bem assim, não vou ser mais híbrido, agora eu vou ser lucro presumido. Aí ele vai assumir a carga tributária do lucro presumido, né? Ele fica ali no 7,60 também, que é a mesma coisa, porque é o imposto de renda e contribuição social de imposto de renda e contribuição social, só que é diferente o CBS dele. O CBS dele vai para 16, 17 ali. Então ele fica numa carga tributária de quase 23%, o agrônomo, médico veterinário que for prestar serviço, tá? Então pensa que hoje... tá quase igual o CLT. Pensa bem que hoje ele paga ali, se ele é Simples Nacional, se ele faz ali de repente o mecanismo de fator R, qualquer coisa do tipo, ele paga ali 8, 9 ou 10%, essa alíquota dele vai dobrar. Dificilmente essa alíquota dele não vai dobrar. Por que eu quero dizer que dificilmente essa alíquota dele não vai dobrar? Porque dificilmente as empresas vão aceitar que ele seja somente simples. Eu vejo que as pessoas jurídicas que contratam outra empresa, o maior problema está para o prestador. A reforma tributária ela foi muito dura com o prestador de serviço, que é agrônomo, que é contador, que é advogado, que é médico veterinário, que é todo mundo que é prestador de serviço. Ela pensou muito no agricultor, ela pensou muito no comerciante, ela pensou muito na indústria, mas ela não pensou no prestador de serviço. E hoje o agro, né, Ederaldo, o agro ele tem muito prestador de serviço, né? Ele tem o cara que faz colheita lá, que é prestador de serviço, que tem as máquinas, tem o cara que faz as aplicações, tem os agrônomos. É uma cadeia de gente que presta serviço no agro muito grande, né? E esse pessoal que presta serviço para o agro, por exemplo, a gente tem, esses tempos eu estava atendendo um cliente que ele presta serviço, ele faz o transporte do maquinário, né? Então ele tem lá a pá carregadeira, ele tem lá, né, a prancha, ele faz o transporte para o agro. E esse cara vai ser impactado. Não tem como, porque ele é um prestador de serviço. E eu vou dizer mais, esse cara que faz o transporte, né? Ele não teve benefício algum. Então a carga tributária dele é 28. Sem benefício nenhum. Sem benefício nenhum, porque quem está com redução de 30 é conhecimento científico, agrônomo, médico veterinário, todo mundo que teve uma formação de nível superior. Esse cara não, ele está lá dentro do regime geral, 28%. Imagina que esse cara é um pequeno, porque ele é um pequeno. Ele é só um prestador pro agro. Ele vai ter um acréscimo. Hoje ele paga aí, vamos colocar 10, 11, 12% aí de carga tributária. Ele vai passar a pagar quase 30%. Ele vai ficar desesperado. E aí ele vai chegar e vai falar bem assim, lá para a fazenda, vai falar bem assim, eu preciso dividir com você o custo. Ele vai falar, não, necessariamente ele vai aceitar. Então assim, nós teremos problemas, né, de relacionamento entre pessoas jurídicas, né? Eu tenho dito, né? Você me escutou dizer isso agora há pouco aqui, antes da gente, né, gravar e tudo mais, né? Eu estava falando bem assim, fala com os seus clientes. Fala com os seus clientes, como que eles vão aderir, fala lá com os clientes. Será que eles vão querer a nota fiscal? Então, assim, nós, prestadores de serviço, nós teremos muito que falar com os clientes. Vocês vão querer nota, uma estratégia, tá? Uma dica para você que é agrônomo, para você que é médico veterinário. Já pense quando você for fazer reajuste, é claro. Se você tiver a oportunidade de definir seu reajuste, na maioria das vezes são os contratantes que definem o reajuste. Geralmente é por comissão, né? Então é pelo tanto que você fatura e que você vende. Mas se você tiver a oportunidade de definir seu reajuste, já pense assim, eu preciso ter um aumento de honorários de prestação de serviço de 13% em média, de 10 a 13%, eu tenho falado muito sobre isso. Então assim, joga, gente, eu já vou definir para você que meu aumento vai ser 7% esse ano e 7% ano que vem. Você já deixa consumado ali o seu aumento e você já abraça a reforma ano que vem. Porque é o que você vai ter. Não deixa para você jogar 14% na goela do empresário ano que vem, que ele vai ficar desesperado, ele vai arrepiar. Porque imagina que eu chego aqui e falo para você que eu vou aumentar 14%, mas eu posso falar bem assim, vou aumentar um pouco agora, vou aumentar um pouco lá. Porque, querendo ou não, eu vou sentir esse impacto. E esse impacto ele vai ser geral, né? Que todo mundo vai ser... Quem está mais antenado, quem está mais... vai começar a fazer esses ajustes, né? Esse impacto ele vai ser geral. O custo de vida do brasileiro vai aumentar, né? Vai ficar mais caro viver.
todo processo, que nem o que nós estamos entrando, ele tem um fator negativo. Vou chamar o que é o fator negativo? O empobrecimento da população. Porque acontece assim, Reginaldo, na economia a gente fala assim, ó, primeiro a população faz isso, né? E aí quem sofre? Os mais carentes, né? Primeiro a população faz isso, para depois ela encontrar sua estabilidade. Foi assim na pandemia, vai ser assim em todos os momentos onde você tem grandes impactos econômicos. E a reforma tributária causa um impacto econômico, porque os preços de tudo vai subir, do vestimento, alimento e tudo mais. Então, pode esperar um aumento de alimento ano que vem, pode esperar um aumento de combustível ano que vem. Eu digo que se a gente acha que 2026 está ruim, que 2026 foi ruim, 2027 tende a ser pior. Por quê? A população vai sentir, os empresários vão repassar, né? Vai haver uma fuga de dinheiro. Temos aí problemas políticos, né? Pela frente também, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas sem falar de política, falando de reforma, tudo isso interfere no ano de 2027. Então, assim, o ano de 2027... é um ano que a população vai sofrer, porque os preços vão subir. O que você disse os preços vão subir, e os preços vão subir. E aponta, né? Aponta, né? Vai escalando até chegar no consumidor. O consumidor sofre. Por quê? A reposição salarial dele só vem em 2028. O reflexo disso vem em 2028. Então, pode esperar um momento sério de problemas, né, financeiro para o brasileiro, né? Vai deixar de consumir? Talvez. Vai deixar de consumir talvez o agronegócio que produz tanto alimento, né? Vai ter que mandar para exportação, talvez vai ter ali perdas de produção e tudo mais, né? Pecuária eu acho difícil perder porque o brasileiro, mesmo em crise, está comendo, né? A carne, né? A carne é sagrada para o brasileiro. Mas a gente passa por, né? O agricultor tem que pensar que ano que vem, talvez, ele tenha que exportar mais do que vender no mercado interno. Essa é uma coisa interessante a se falar. Tereré Caltricia, moda country e casual. Perfumes importados, roupas de marcas, cutelaria e tudo para o seu tereré e chimarrão. Estamos na Avenida Vitória Régio, número 100. Enviamos para todo o Brasil. Entre em contato com a gente. Somos a Zelt, uma agência de marketing completa que entrega resultados, planejamento estratégico, gestão de redes sociais, criação, captação de vídeos, edição de vídeos, campanhas, cobertura de eventos, produção em estúdio, tráfego pago. Ninguém se destaca fazendo o que todo mundo faz. A Agência Zelt. E eu queria te fazer uma pergunta, né? A gente até então, né, que trabalha hoje, eu sou CLT, né? Sou gestor de uma empresa. E a gente sempre reivindicava isso, né, para as empresas. Deixa a gente trabalhar no PJ, né, para não pagar os 27,5, a gente acha injusto pagar os 27,5. Isso acho que era a dor de todo mundo, né? Só que partindo para essa nova reforma, vai ficar meio igual, vai meio que igualar, porque eu vou conseguir ter Na pessoa física você tem desconto que você abate, né? Exato. Eu vou dizer que iguala, mas ainda não iguala 100%. Ser seletista você ainda paga um pouquinho mais, mas não é mais tão distante a carga tributária como era antes. Antes era uma distância de 15%, 20%. Agora não. Agora essa distância ela diminuiu, né? Deixa eu só fazer um adendo, chefe. Eu não quero mais ir pro PJ. Eu quero ficar agora CLT do jeito que tá. Essa distância diminuiu e a grande questão da CLT, né, para algumas pessoas você se sente preso, né? PJ, parece que você se sente mais solto para vou para cá, vou para lá, faço isso, faço aquilo. O CLT você tem aquela questão do horário, cumprir, toda aquela coisa, né? Apesar que o cargo de confiança hoje você é muito liberal, né? Para tomar suas decisões, né? E essa questão, assim, eu tive nos dois lados, né? CNPJ, agora estou no CLT. É mais postura mesmo, né? Tem muita gente que esse dia eu falei para um rapaz que ele entrou pro PJ, né? E ele falou assim, eu tô com uma dificuldade tão grande. Eu falei, qual a dificuldade? Não, eu chego na fazenda e eu vou entrar para oferecer pro produtor, eu volto.
Eu falei, por quê? Ele falou, não sei, cara, tem algo que tá me bloqueando. Eu falei assim, sabe por quê? Porque você não tem ninguém que mande você. Fala o seguinte, pega final de semana, pensa que você tem um assistente. Na onde eu mandaria esse assistente? O que eu gostaria que esse assistente fizesse? Aonde, horário, roteiro. Aí você escreve lá. Depois você pega aquilo e você é o assistente. Né? Por quê? Porque na cabeça dele, ele falou assim, agora eu sou um PJ, eu não tenho ninguém me mandando. Então, é uma falsa liberdade que as pessoas têm, né, ali, né? É porque, assim, o agrônomo, ele ganha na produção. Ele ganha se ele trabalha, ele ganha se ele coloca a bota no barro, ele ganha se ele vai andar, se ele vai queimar asfalto, se ele vai fazer isso, se ele vai fazer aquilo. Então, assim, todos os prestadores de serviço que são pessoas jurídicas trabalham assim, um representante comercial e tudo mais. Então precisa rodar, né? A rodagem é importante. Mas tem gente que não gosta, tem gente que não se habitua a esse mundo, tem gente que prefere estar ali na CLT, tem gente que... Primeiro ponto se você quer ser terceirizado, né, que é a pejotização que a gente chama, você tem que entender que você não vai ficar dentro da cidade. E tem gente que quer ficar na cidade por causa das mordomias que tem na cidade, né? Você tem que ir pro campo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu digo na minha área contábil, né? Você tem que sair, você tem que explorar. Eu digo na área da agronomia, eu digo na área da veterinária, eu digo que você tem que ir pro campo, você tem que estar lá. Uma coisa que é muito comum do agrônomo, tomar a pinguinha, né? Com o produtor, tomar o café da manhã com o produtor, chegar lá na fazenda às 6:30 da manhã, né, pegar o produtor saindo, tomar o café da manhã com ele, né, final da tarde tomar lá, né, a jamelzinha, tomar lá a 51 com ele. Então, isso é importante fazer. É assim como é importante na minha área eu tomar um café, que no meu caso não é a jamel, não é o né, mas é o café. Eu tomar o café, ouvir, escutar, ver o que o cara tem para trazer e falar, por aqui você vai fazer isso, por ali você vai ter esse problema. Então, isso faz parte. Mas nem todo mundo está pronto para isso. Nem todo mundo está pronto para isso. Então, a reforma tributária, ela também traz, quando a gente traz isso para a reforma tributária, né? Ela também traz a visão que, às vezes, ser seletista, você está recebendo praticamente a mesma coisa que o pejotizado. Só que o pejotizado, ele tem margem para ganhar. Né? Você já esteve do lado de lá, você sabe, é comissionado, é isso, é aquilo, né? Então, são perfis diferentes, né? Mas que a reforma tributária para o profissional que é do agronegócio, né? Ela trouxe uma responsabilidade muito grande, né? A gente vai ver cada vez mais o profissional do agronegócio virando PJ, a gente vai ver isso, e a gente vai ver cada vez mais as empresas exigindo uma série de regras para ele, porque a empresa não quer perder o crédito. Porque imagina, eu hoje, né? Vou citar 2 exemplos aqui. Família Schaefer, Maggi ali e tudo mais, né? Bom, que tem vários grupos aí, talvez, né? Hoje, a 4ª família, falando em termos de família, a 4ª família mais rica do Brasil. Isso é fato, gente. Isso, né? E é aqui do estado de Mato Grosso. Imagina que eles têm por trás deles diretores inteligentes, corporativo muito bom, que deve estar estudando a reforma e falando assim, a gente tem 1.000 terceirizados agora. Esses 1.000 terceirizados, quantos são do Simples? Quantos não geram crédito? A gente vai ter que fazer uma reunião com essa galera ou emitir uma nota para essa galera, né? Não vamos fazer como Elon Musk fez, não. Elon Musk mandou lá, lembra que ele mandou a carta de demissão para todo mundo por e-mail quando ele comprou lá, né? Eu acho que a Tesla, X. Né? A X, né? Que ele mandou carta. Não, eles vão mandar lá um e-mail para a partir de 1º de janeiro de 2027, você tem que ser lucro presumido para prestar serviço aqui para nós. Quem vai querer deixar de perder, pelo que eu percebo muito no seu mundo e não tanto no meu, Reginaldo, aí você pode me falar um pouquinho mais, mas ninguém quer sair ali do Bom Futuro, ninguém quer sair da Maggi. Eu percebo que a galera que trabalha para eles querem ficar ali e construir carreira ali, né? Então, vão se adequar, né? Eu conheci esses dias uma pessoa que saiu da Syngenta. E ela estava lastimando ter saído da Syngenta. E aí eu começo a interpretar que é o seguinte, o agrônomo que trabalha para esses grandes grupos são agrônomos que tem uma vida por trás disso. Né? Ele constrói uma vida. Então, quando ele perde um cargo desse, é lastimável para ele. Então, você que é agrônomo, você que está voltado para o agronegócio e que está nos assistindo nesse podcast, é o seguinte. Primeira coisa, você deve ter um contador.
Porque você deve ter uma pessoa jurídica, né? Se você é pejotizado. Conversa com o seu contador como que é o cenário para você no ano que vem, baseado no seu faturamento. Porque aqui eu estou falando de várias formas, mas eu estou falando que ele tem uma redução de 30% em cima do 28%, que traz ele para 16, 17%. Mas qual que é o faturamento dele? Então, o contador vai trazer um caso real para ele, né? Então, é importante ele falar com o profissional de contabilidade, é importante ele estar a par. Se você, de repente, né, não está conversando com o seu contador, não está entendendo o que o seu contador está falando, vai assistir material, vai para o YouTube, vai assistir palestra, né? Manda lá, pode até mandar para mim mesmo, manda um direct lá no Instagram, vou te responder, vou te orientar. Já deixe suas redes sociais. Ederaldo Lima, procura lá no Instagram, vai achar. Um cabra feio que está lá no Instagram, você vai achar, né? Mas eu digo que o importante não é o cabra feio, não, é a cabeça do cabra feio, né? A gente está lá para ajudar. Mas é importante, nós estamos passando por um momento de virada. E esse momento de virada você precisa ter profissionais capacitados. O agronegócio, nós não falamos aqui de uma coisa. Vou falar aqui do cooperativismo do agronegócio, né? Que agora também foi beneficiado muito com várias reduções, né? O pessoal das cooperativas aí, agrícolas, estão bem felizes com a reforma tributária, né? A OCB bateu bem duro lá dentro do Congresso Nacional e conseguiu isenção para muitos produtos do cooperativismo, né? E isso, assim, na nossa região, né? A cooperativa, ela está crescendo muito, né? Cooperativa agrícola, né? Diferente da região do Paraná, ali, região do Sul, né? Que já está exaurida, né? Isso, eu creio que essa reforma vai acelerar esse processo aqui. Vai, porque ficou muito bom para o cooperativismo, Reginaldo. O cooperativismo, né? A OCB brigou bastante, fez muito lobby e conseguiu ou a redução de 100%, que é a alíquota zero, ou a redução de 60%. Então, assim... né? E isso sabe me dizer se é na venda? Na venda, na venda. Já era bom, né? Assim, já era bom o cooperativismo, agora ficou melhor ainda do ato cooperado, estamos aqui falando do ato cooperado, né? Então, até tive participando de eventos do cooperativismo, que a gente falou sobre isso, a própria OCB organizou um evento em Cuiabá, né? 2 dias focado nisso, né? E a gente está lá, né? Estudando, participando, dando nosso pitaco, ó, aqui vai ficar legal, ali não vai ficar legal, isso daqui vai ser interessante, né? É importante acompanhar, é importante estar atento, é importante se adequar, né? A gente sempre fala para o produtor, né? 2026 é um ano de adequação, né? Embora nesse ano de adequação você já tenha que cumprir as normas, mas é um ano de adequação porque o governo prometeu que não vai multar. Tomara que, se mudar o governo, a gente tem certeza que não vai multar, porque o governo que prometeu que não vai multar não vai estar mais lá. Mas o problema é se esse governo se reelege, ele lembra, pô, eu prometi que eu não ia multar, mas agora eu tô aqui, 2027. Detalhe que eu não tenho mais compromisso com reeleição. Temos que pensar em tudo isso, né? Então é um cenário que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Eu digo que é importante acompanhar, é importante estudar. A gente vai ter muitos debates ainda em torno da reforma tributária. Por exemplo, o STF vai agir muito. O problema é que tem muita gente que não confia no STF. Mas o STF vai agir muito na reforma tributária, porque eu tenho ouvido muitos doutrinadores, muitos tributaristas já questionando artigos da reforma tributária. Pô, mas eu te dei um exemplo aqui bem claro da questão do boi, né? Mas como que eu estou ajudando aqui se eu não estou ajudando essa ponta? Vai acabar incidindo aqui, né? Tem um ponto também que é do café, né? Eu não me lembro agora o questionamento que é do café, mas tem alguma coisa a ver com o grão do café que não vai ter benefício, e o café tem benefício, né? E aí, pô, se eu não tenho benefício no grão, o cara vai repassar o custo para mim e eu vendo café, né? Então, assim... tem várias coisas que ficaram um pouquinho truncadas dentro do agronegócio, né? E que ainda vão ser elementos de discussão dentro do STF. Por que discussão dentro do STF, Deraldo? Por que você está trazendo esse ponto para nosso podcast? Porque, gente, quando há um questionamento doutrinário, né, e que não foi tratado pela legislação, é o STF que tem que decidir, né? Então, vão ter embargos declaratórios, vão ter acordos que vão lá para o STF, ele vai falar, ó... isso daqui é dessa maneira, isso daqui não é dessa maneira, né? E aí a gente vai ter essas discussões ao longo de 2026, ao longo de 2027. Só para falar uma coisa que você disse, a recuperação de crédito de PIS e COFINS, né? Gente, fora do ar você me falou disso.
Para quem não recuperou crédito de PIS e COFINS, tem que recuperar logo. Por quê? PIS e COFINS acaba em 31 de dezembro de 2026. Em 2027, esquece. PIS e COFINS vai ser uma coisa do passado. Você nunca mais vai falar. Então, assim, é mais ou menos... Eu quero aqui tentar lembrar de alguma coisa que a gente falava muito, né? A gente falava de Gol. Veículo Gol. Não tem mais. Tem veículo Gol aí, para quem ainda tem, mas você não fala mais de comprar. Então, assim, PIS e COFINS é a mesma coisa. Vai embora, gente. Esse aí é o famoso leite derramado. Leite derramado, não há o que chorar, já tá derramado. Agora você só precisa arrumar a casa. Então, assim, para quem já recuperou crédito de PIS e COFINS, beleza. Para quem não recuperou, 2026. Porque 2027, né? Aí você vai depender se o governo vai autorizar, porque o governo pode entrar junto com o STF, ainda mais, né? Vamos colocar. A gente sempre fala se esse governo se reeleger, porque é um governo que está muito alinhado com o STF. Se ele se reeleger, ele está alinhado com o STF, ele pode falar assim, ó, gente, acabou o PIS e COFINS, quem entrar daqui para frente, acabou, não tem mais o que pedir. E não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer, né? Então, assim... E eu vejo assim, né? Tem muita gente que não sabia desse benefício, né? É uma coisa que, assim, ó, isso daí estourou em 2017. O grande apogeu disso foi ali no período pré-pandemia e durante a pandemia, até 2023. O produtor consegue também? Consegue se ele tem PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. Se o ICMS fez base de cálculo ali, ele consegue retirar o ICMS da base de cálculo e recuperar o PIS e COFINS que foi tributado, né? Então, mas o produtor rural não tem. O produtor, a não ser que ele seja pessoa jurídica. Mas eu já trabalhei para algumas PJ, tá, Reginaldo? A gente falou que antes eu trabalhei para algumas PJ do agronegócio que tem valor pra caramba aí para buscar, né? Mas sem falar exatamente do que a gente fez e tudo mais, teve muita empresa do agronegócio. Eu vi esses dias uma empresa do agronegócio que ela recuperou. Eu falo isso porque eu estava olhando as demonstrações contábeis da empresa. Vou citar o nome da empresa porque é público, tá? Não tem problema nenhum em citar. É JBS. Se eu não me engano, a JBS, em um dos anos, talvez 2024, talvez 2025. Não lembro agora exatamente o nome, acho que 2024. Ela tinha uma provisão de recuperação de 48 milhões de recuperação. Isso é recuperação de crédito. Tá? Deraldo, pode estar errado esse número. Para quem tem dúvida e quer saber exatamente o número, olha as demonstrações contábeis da JBS, porque está lá. Provisão para recuperação de crédito, PIS e COFINS. E aí quem é contador, como eu, vai ler as notas explicativas. É o processo que ela entrou. Então, assim, pensa o que é isso. É claro, 48 milhões para a JBS não é nada, porque ela fatura bi. Eu vi, apareceu agora que foi a empresa brasileira que mais faturou, né? 400 e poucos bi. Maior empresa do Brasil é a Petrobras, até onde eu sei é a Petrobras, e a JBS vem logo em seguida. Ela é a segunda maior empresa do Brasil. A JBS, eu já fiz um estudo bem grande sobre a JBS, já me relacionei com eles, assim, de falar com relação com investidores deles, fiz entrevista durante o mestrado, eu fiz um estudo voltado para a Marfrig e para a JBS. Inclusive, há um murmurinho de junção das duas, né? Caramba, aí... há um murmurinho de junção das duas, né? Mas a JBS, ela é, hoje, no mundo, a maior produtora de proteína animal do mundo. Ela é a maior produtora de proteína animal do mundo. Mas ela não é a empresa mais valiosa do mundo. A empresa mais valiosa do mundo de proteína animal é a Marfrig. A Marfrig, mesmo produzindo menos, ela tem um valor de mercado superior ao da JBS. Mas a JBS é um êxito total, né? Claro, às custas do governo e tudo mais, às custas do Brasil, mas a JBS é um êxito total, né? A maior... eu acredito que depois da Petrobras é a segunda maior empresa do Brasil, né? E temos que lembrar que a Petrobras é uma empresa do Brasil. A JBS não é uma empresa do Brasil, ela é uma empresa tem vários acionistas, chineses e tudo mais, é uma empresa de 3 donos, né? Os irmãos Joesley lá, os irmãos Batista e o pai. Né? Então é um exemplo totalmente diferente da Petrobras, mas que recuperou crédito. Não, e essa questão de crédito, assim, de recuperação, eu conversei com um cara que ele tinha
uma empresa que compra e venda de grãos, né? Ele me fez uma conta, se ele colocasse 11 milhões em compra de grão e só fazer exportação, né? Só via exportação para ter a isenção, no final de um ano, essa compra e venda, de restituição, ele chegaria a 11 milhões. Porque ele restitui o ICMS, o PIS e COFINS ali, de uma forma brutal, que é essa restituição. Então, assim, isso aí é na minha prática. Eu conheci empresa que restituiu 9 milhões. Eu tô com um caso agora aqui, até tava falando com essa pessoa hoje, que tá com uma proposta de 11 milhões para restituição. Eu conheço empresa que restituiu 20 e poucos milhões, empresa que restituiu 3. Então, assim, é uma coisa muito boa. É uma coisa muito boa. Só que, assim, tá com os seus dias contados. Então, aproveite, né? A reforma tributária, para você que é do agronegócio, que está nos assistindo, que não fez recuperação de crédito ainda, vá atrás, porque é bom, né? É um dinheiro, é um direito. Detalhe, talvez a gente esteja vendendo uma ilusão aqui, Reginaldo. Eu vou falar por quê. Porque o governo tem segurado essas restituições. Então, assim, você não perde o direito. O direito está adquirido, mas o governo não paga as restituições, né? O governo tem segurado essas restituições. Então, só para a gente entender, né, que nós temos esse cenário aí, mas o seu direito está lá, garantido, quieto, né, esperando para você receber. É bom que vai correr nos juros. E aí, voltando ali na questão da representação, né? O que eu fui vendo ao longo desses 11 anos de representação comercial? O meu custo foi aumentando muito rápido. O meu custo. Os ganhos foi mantendo, né? Chegou num ponto que os custos estavam muito altos, né? Combustível, imposto. E aí, agora, para esse representante, a gente já falou que ia subir uns 14%, né? Só que eu acredito que real vai subir muito mais, porque ele é um cara que não tem nenhum incentivo. Ele não tem despesa para deduzir. E ele gasta muito, né? Combustível que você não consegue, muito gastos que você não consegue restituir, né? Então ele tem que ficar esperto nisso, que no final das contas ele acha que está ganhando dinheiro, porque o agrônomo ele é bom de venda, mas ruim de conta. Ele é bom para vender, agora para poder... Eu sou um deles, né? Não, mas aí o que ele tem que fazer? Ele tem que pensar o seguinte, ele tem que mudar algumas estratégias. Veículo no nome da empresa que ele tem, que ele emitia nota para a empresa que lá. Ninguém, quase a maioria não o faz. veículo é no nome da pessoa física, então ele tem que comprar um veículo no nome da empresa, combustível, posto cadastrado, né? Vai comprar algum equipamento que ele usa no nome da empresa, né? Cartão de crédito da empresa. Então, assim, ele vai ter que corporatizar, né? Eu vou dizer assim, né? A vida dele. Ele vai ter que ter uma vida corporativa. Ele vai a gente não conversou isso bem antes, uns 10 anos atrás, hein? Era carro no nome da mulher, da sogra, posto comprando coisa e tudo no cartão. Mas assim, ó, isso há 10 anos atrás, Reginaldo, você conseguia fazer sem ter muita dor de cabeça, embora estivesse errado há 10 anos atrás. O problema de você fazer isso agora, daqui pra frente, é que está errado e isso só vai te prejudicar. Além de estar errado, isso vai te prejudicar. Então, assim, você que é da área do agronegócio, que é agrônomo, que é veterinário, que trabalha diretamente focado no agronegócio, que está lá no campo, você compra equipamento, você compra isso, você compra aquilo, você tem que usar para abater. E como que você vai usar para abater? Se você comprar o nome da empresa, não tem como você comprar no seu CPF. Então, é importante, né? O trabalhador, é importante o prestador, é importante o agrônomo, né? Ficar atento a isso, ficar atento ao que ele vai poder usar no seu dia a dia. Eu ia fazer uma pergunta aqui, né? Mas a gente falou bem sobre isso, né? Sobre o pequeno produtor, né? Que se ele vai ser impactado mais ou menos do que o médio ou o grande produtor. Nessa reforma vai estar meio que igual, né? O pequeno produtor, né, vamos chamar de abaixo de 3 milhões e 600, ele ainda tem opções, porque ele pode aderir à reforma ou não. Mas o pequeno que
o pequeno foi o que eu disse, né? Que ele, aqui em Mato Grosso o pequeno é grande, né? Ele está acima de 3.600.000, ele é obrigatório a ir para a reforma. E se ele é obrigatório a ir para a reforma como pessoa física, não compensa. Aí compensa ter pessoa jurídica. Então ele deve procurar o profissional de contabilidade dele, conversar, abrir a PJ e começar a trabalhar essa pessoa jurídica. Com certeza, sem dúvida, esse é o caminho. Partindo aí para uma pergunta final, meu 10, que eu falo meu 10 para todo mundo, tá, Ederaldo? O que você deixaria de recado pro produtor, tá? Produtor, prestador de serviço, até o arrendatário, e também pro prestador de serviço autônomo do agro? Para o prestador de serviço autônomo do agro, para o, né, seja ele de qual formação for, o que eu digo para ele é, você vai ter que se adequar. Provavelmente a empresa vai chegar em você, essas empresas vão querer o crédito do seu trabalho e você vai ter que se adequar. Sorte sua se as empresas não vêm atrás, mas eu acho que esse não é o cenário que vai acontecer. Eu penso que essas empresas vão vir atrás porque, né, é uma despesa grande que ela consegue deduzir. Então, você tem que começar a pensar numa mudança de estratégia, pensar que você tem que levar uma vida mais corporativa, separar o que é despesa pessoal do que é despesa profissional, né? Talvez, se você for trocar o carro no ano de 2026, vende o carro da pessoa física, compra o carro na pessoa jurídica. Se você não tem pessoa jurídica aberta, abre a pessoa jurídica. Então, é olhar para esse novo mundo, é olhar para essa nova roupagem. Isso é o trabalho do profissional autônomo, né, que está ali voltado para dentro do agronegócio. O produtor, o que ele precisa fazer? Primeira coisa, é cultura. Porque assim, o que o produtor vai fazer? O produtor vai fazer duas coisas. Primeira coisa que ele vai acusar o governo. Ah, é culpa do governo. Essa é a primeira coisa, como você mesmo disse. Segunda coisa, ele vai falar assim, eu já ouvi um monte de gente falando no passado que ia dar problema, mas nunca deu problema. Dessa vez vocês estão falando terrorismo, mas não vai dar problema. Gente, isso é coisa do passado. Não é causar terrorismo, é olhar para uma coisa que assim, o Brasil está mudando. O Brasil está mudando. O Brasil é tecnologia pura hoje em dia. Então, assim, o governo ele tem como te rastrear. E ele tem como te rastrear. Vou dizer uma coisa que a gente não falou aqui ainda, né? Mas o governo está usando inteligência artificial para te rastrear. Não é mais um ser humano que está sentando atrás da máquina, não. Então, assim, o produtor que está nos assistindo, o pecuarista que está nos assistindo, o cara que está no campo que está nos assistindo, ele precisa se adequar. E ele precisa entender que essa mudança cultural vai chegar. Seja em forma de planejamento, seja em forma de lapada ou apanhando, mas vai chegar essa mudança. Então é melhor que você sente com um profissional, seja ele um advogado, seja ele um contador, seja ele um economista, e adeque a sua empresa para o futuro, né? Adeque a sua produção rural. Não deixa ser notificado, não deixa a Receita querer penhorar, não deixa a Receita querer bloquear CPF, bloquear a inscrição estadual e tudo mais. Então é essa a minha dica final, né? Gente, ninguém vai falir. Por quê? O alimento na mesa do trabalhador, o alimento na mesa da família brasileira, o agronegócio vai continuar colocando. Né? E o agronegócio nunca vai perder o seu valor. O agro, né, é pop, o agro é top, né? Então, esse é meu recado final. Meu recado final é que o agro ele é fundamental para a nossa sobrevivência, ele é fundamental para a nossa economia, né? Nós somos um celeiro de produção manufatureira no Brasil, né, e do mundo. Então, que a gente se adeque, que a gente entenda esse novo cenário, né? Que 2026 seja muito frutífero e que 2027, que aí nós temos isso funcionando 100% e, né, com riscos de notificação, todo mundo esteja bem mais encaminhado para poder trabalhar, né? Agradeço aí o convite, né, para o podcast, né? Conexão Agro, acho que é muito importante, né? Eu acho que é a segunda vez que eu venho aqui, se eu não me engano é a segunda vez, eu acho que a primeira vez foi em 2024, se eu não me engano. Foi bem no início. Foi bem no início, né? Sucesso para vocês, né? Parabéns, Reginaldo, por tocar esse projeto tão importante e que as pessoas assistam, que as pessoas curtam, que as pessoas repostem, que as pessoas, né, divulguem o trabalho de vocês e parabéns. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado você que está aí. Então, semana que vem estamos de volta. Se você não deixou aí seu like, seu joinha, então não sai desse vídeo não sem dar o seu joinha, sem compartilhar.
A gente está muito acessível ali no Instagram, manda uma mensagem pra gente no TikTok. Se você tem alguma dúvida, a gente vai deixar aqui as redes sociais do Ederaldo, manda lá para mim. Então a gente tem uma ligação aqui muito boa, já mando pro Ederaldo, já respondo vocês. Então a gente está aí de portas abertas, de porteira aberta também para levar a informação correta para vocês. Então Deus abençoe a todos, muito obrigado, até semana que vem.